Paz e a graça, querido. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu trago mais uma mensagem do Reino de Deus para te abençoar. E eu creio que você vai ser super, hiper abençoado em nome de Jesus. Querido, vamos compartilhar o livro de Esther. Eu quero compartilhar com vocês, com os amados, e declarar na tua vida o poder dessa palavra profética. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, a palavra profética, ela traz o efeito contrário e nos abençoa. Então, no livro de Esther, no capítulo 4, um pouco do 5, diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em toda a província, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e atirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos hebreus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicar em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e fazê-la saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei vem saber que para todo homem ou mulher que entrar na presença do rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a não ser a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar na presença do rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a voltar até ela. Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerás. E quem sabe se para este tempo como este chegaste a este reino. Só até aqui. Havia uma sentença de morte. Amã, um dos inimigos mortais do povo hebreu, o povo judeu, tinha preparado uma armadilha para fazer com que todos morressem a fio de espada. E Deus levantou essa mulher, uma mulher humilde, simples, do povo judeu, uma oportunidade que surgiu para que ela se tornasse esposa do rei Assuero. Quem era o rei Assuero? Um dos homens mais importantes entre a Etiópia e a Índia.
Ele reinava 127 províncias, num espaço, numa localização muito extensa, de mais de 4.300 quilômetros, entre a Índia e a Etiópia. Era um rei com poderio muito grande. Nós sabemos que os persas venceram os babilônicos. Ciro, Dário e agora o rei Assuero, também conhecido como Artaxerxes. Ele tinha grande poder. O rei Assuero fez uma festa diante de todos os povos, provavelmente para arquitetar um plano para vencer a Grécia, e convidou a sua esposa, naquele tempo, chamada Vasti, para se apresentar e para que ele pudesse apresentá-la a todos os seus convidados. E a rainha Vasti simplesmente se negou, e ela foi destituída do trono. E essa foi a oportunidade que surgiu, porque alguém deu a ideia para o rei que chamasse algumas mulheres virgens que estavam ali naquela cidade, para que ele pudesse escolher uma para ser sua esposa substituta da Vasti. E essa foi a oportunidade, e essa foi a porta aberta sobrenatural de Deus, que fizeram com que a Esther, até então conhecida como Radassa, fosse esposa do rei Assuero, porque ele se encantou por ela. E aqui é um momento em que nós podemos entender, querido, que Deus levanta essa mulher para esse propósito. O livro de Esther não se fala no nome de Deus, mas uma coisa bem clara e bem profunda que a gente pode tomar posse e compreender é que a presença de Deus é marcante nesse livro. Não é porque não invoca o nome de Deus que simplesmente a gente pode dizer que Deus não está na vida de alguém. Pois a presença de Deus nesse livro é marcante na vida da Esther, na vida do Mardoqueu e na vida do seu povo. Amã, o inimigo do povo judeu, tinha elaborado uma armadilha para colocar o povo hebreu, o povo judeu, nesse cativeiro que os conduziria a uma sentença de morte. E somente Deus, esse Deus oculto que nós não ouvimos aqui nessa palavra, mas que nós sentimos a sua presença, somente Ele poderia livrar o seu povo. Esther foi levantada por Deus. Como diz a palavra de Mardoqueu, quem sabe se não foi para esse tempo que você foi colocada neste reino. Muitas vezes a gente não entende o plano de Deus, porque muitas vezes somos levados a um lugar que a gente não quer ir. Às vezes a gente não consegue entender os motivos de Deus para nos colocar em alguma situação. Mas o homem de Deus, ele precisa ser sensível ao ponto de entender que o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. Quando Mardoqueu fala para Esther que o povo estava correndo risco de morte e que ela precisava tomar uma decisão e chegar na presença do rei, intercedendo pelo seu povo, para que o seu povo não fosse colocado nessa chacina de morte. Havia uma lei que dizia que quando o rei está em reunião com seus súditos, aquele que entrasse sem ser convidado era digno de morte, tanto homem como mulher. Nesse momento, Esther pensou somente em si. Ela não conseguiu pensar no povo.
Não nesse momento, porque a vida dela estava em jogo, em risco, e ela poderia ser morta. Querido, são momentos assim, de extrema adversidade, de crise, de tempestade, que o homem de Deus se move, que o homem de Deus vai em frente, não desiste. Porque nós, queridos, fomos levantados por Deus para sermos separados do mundo. Enquanto o mundo anda por um lado, o homem de Deus segue para o outro lado. E muitas vezes, por isso, é muito incompreendido. Porque importa-nos sempre agradar a Deus e não aos homens. Pois a ação de Deus em nossas vidas é operada dessa forma. Quando nós agradamos a Deus, pode ter certeza, querido, que Deus nos honra. Eu trago exemplo para concluir essa mensagem dos 12 apóstolos, em duas passagens muito parecidas. Quando Jesus pediu para que todos entrassem no barco para atravessar aquele mar, na primeira passagem Jesus estava dormindo dentro do barco. E eles foram atingidos por uma forte tormenta, uma tempestade abalou aquele barco e eles acordaram Jesus desesperados, foram possuídos por temores e temeram pelas suas próprias vidas, achando que iam morrer. Acordaram Jesus desesperados. Jesus, quando se acorda, ele chama aqueles homens de pouca fé. E ele para, acalma os ventos, acalma a tempestade, faz cessar tudo. Na segunda passagem, em que Jesus está discipulando muitos homens, e que quando termina de ministrar aquela palavra, ele pede para que seus apóstolos peguem o barco, mas dessa vez ele não vai. Se já foi difícil para aqueles discípulos se livrarem dos seus temores, enfrentar aquela tempestade com Jesus no barco, o quanto não seria mais difícil tendo que entrar nesse barco sem Jesus. Mas eles não desobedeceram. Eles foram e entraram no barco. E aí nós vemos um relato na palavra do Senhor que da terceira à quarta vigília, que isso significa das 3 horas da madrugada até as 6 da manhã, provavelmente umas 4 horas da manhã, estavam cansados e afadigados com uma tempestade terrível que tomou conta daquele mar, começou a atingir fortemente o barco onde os discípulos estavam. E se já era difícil suportar essa tormenta, os temores que ocuparam seus corações, começaram a gritar: lá está um fantasma, quando viram uma luz sobre as águas indo na direção daquele barco. Não sei como aqueles homens não pularam dentro do mar. E é certo que decidiram ficar dentro do barco. Pois eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes, quando a gente se entrega ao plano do homem, e quando nós somos atingidos por crises ou tempestades, situações de adversidade extrema, como esses homens foram atingidos, assim como Esté também foi, porque essa notícia, que poderia levá-la a uma sentença de morte, e que poderia também significar a morte de todos os judeus que viviam naquelas províncias, que muitas vezes a decisão humana, a nossa decisão de nos autoproteger, isso pode significar nossa derrota. Esse é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. São momentos de adversidade que os homens de Deus aparecem, são levantados para fazer a diferença, pois foi exatamente isso que aconteceu nessa passagem. No primeiro momento em que Jesus estava no barco com eles, ali a gente poderia entender que era um discipulado. Jesus estava ensinando que eles tinham uma autoridade
para se posicionar diante daquela tempestade, acalmar os ventos, fazer cessar a tempestade. Essa autoridade Deus colocou na tua vida. Essa autoridade, está sobre mim, está sobre você. Jesus declarou que nós temos autoridade para fazer obras grandiosas, assim como Jesus fez, se não maiores. Autoridade para colocar as mãos nos enfermos e eles serem curados. Autoridade para abrir a boca e repreender demônios. Autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Essa autoridade Jesus nos deu. A autoridade de declarar ressurreição na vida de alguém que morreu e ela ressuscitar. A autoridade que Jesus nos deu. A autoridade de fazer parar as tempestades que nos rodeiam. Nós temos essa autoridade. No segundo momento em que Jesus estava ali, andando sobre as águas, se já não bastasse aquela tempestade atormentando aquele barco e o desespero tomando conta dos seus corações, o medo, o pânico tomou conta, o terror tomou conta daqueles discípulos. E quando isso acontece, querido, quando a gente se entrega ao plano da derrota, sendo possuídos por temores e por terror, querido, começamos a ver fantasmas em nossas vidas. Foi o que aqueles discípulos disseram quando Jesus andava sobre as águas. Estavam possuídos de temores, não estavam ligados ao plano de Deus e viram seus fantasmas. E por isso muitas pessoas desistem. E por isso muitas pessoas voltam atrás no seu chamado, porque não conseguem resistir, não conseguem aguentar as bordoadas que muitas vezes as atingem. Mas, querido, grande é a fidelidade de Deus, forte é a mão do Senhor que nos sustenta. E se nós guardamos a nossa fé, se nós perseveramos, o Senhor é fiel e justo para nos abençoar. Nesse momento de crise, logo no início, nos primeiros meses, em que essa pandemia era ainda muito mal entendida, como também é hoje, sabendo do perigo iminente e do risco que eu estava correndo, eu preferi ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3:20 diz que Jesus sempre está à porta batendo, e se alguém ouvir a sua voz, abrir a sua porta, ele entrará, comerá com você e você comerá com ele. Porque o Senhor está procurando relacionamentos, mas as pessoas estão ocupadas demais com seus temores. Tantas notícias más rodeando, trazendo caos, trazendo destruição, trazendo complicações nas mentes das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem enclausuradas em si mesmas, enclausuradas fisicamente, mentalmente e espiritualmente, porque não conseguem força para resistir. E eu quero dizer para você que quando nós estamos assim, a recompensa é a derrota, mas quando nós nos entregamos ao plano de Deus e sabemos que Ele é fiel para nos honrar, porque a palavra do Senhor é clara, querido. Aquele que honra a Deus também receberá a honra. E se nós não duvidarmos do poder dessa palavra, querido, e para completar, eu quero dizer para você que eu saí para fazer a obra de Deus. Visitei pessoas, é claro, não sou negligente, descuidado, com os devidos cuidados. Eu saí porque eu sabia que muitas pessoas estavam precisando. E como diz a palavra, eu recebi honra do Senhor. Não estou me achando homem de ferro ou Superman para dizer que eu não vou ser acometido dessa enfermidade. Não sou melhor do que as outras pessoas. Mas tenho me cuidado. Tenho buscado me desviar dessa pandemia, dessa doença terrível, porque ela é fatal. Tem matado muitas pessoas. Mas a
palavra do Senhor é real, é fiel, ela é verdadeira. Se nós estamos fazendo a obra do Senhor, Ele nos honra. Deus transforma as maldições em bênçãos. O pu, que simbolizava a sentença de morte preparada para aniquilar o povo judeu, Deus transformou o pu em purim. A forca que estava preparada para enforcar Mardoqueu, por uma inveja, pelo ciúme de Ramã, que quando desfilava não era adorado por Mardoqueu como os outros adoravam. Isso gerou uma ira no coração de Ramã, ao ponto dele preparar uma armadilha, tanto para Mardoqueu como para o povo de Mardoqueu. E a rainha Ester, sabendo disso, mandou avisar a Mardoqueu que todos jejuassem durante 3 dias e 3 noites. Uma estratégia que Deus nos deu é: nós temos a arma que podemos usar, e essa arma vai habilitar o nosso livramento. O silêncio de Deus, querido, muitas vezes é mal compreendido. Quando a gente lê as Escrituras aqui, principalmente no livro de Ester, mesmo quando não conseguimos ver o nome de Deus, isso nunca pode ser interpretado como a ausência do seu cuidado, do seu amor. Mas muitas vezes é necessário o mundo se calar, é necessário o silêncio para que a gente possa ouvir de uma forma mais forte, intensa, a palavra de Deus, a voz de Deus no nosso coração, que nos fortalece, que nos dá ânimo, pois foi exatamente isso que Deus falou para Gideão, para Josué e para todos os homens de Deus. E quando nós nos decidimos dar um passo de fé, acontece como Pedro, andar sobre as águas. E quando Ester tomou a decisão de obedecer a Deus, obedecer à voz do seu primo, o Mardoqueu, quando disse que o povo estava sentenciado à morte e que ela poderia ser um instrumento, porque Deus usou a vida dela para colocá-la ali dentro do palácio como esposa, rainha do rei. Era o momento em que ela poderia agir em favor do seu povo. E ela entendeu, mesmo que eu arrisque a minha vida, existe um propósito, e esse propósito é maior do que a minha própria vida. O nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Ester se entregou ao plano de Deus, levantou o jejum em meio ao seu povo, e Deus converteu aquela maldição, aquela sentença. Deus transformou o pu em purim. E a armadilha que o inimigo tinha aprontado para fazer com que o povo fosse aniquilado, a armadilha que o inimigo tinha aprontado para enforcar Mardoqueu, se voltou contra ele próprio. Pois Deus converte, querido, as maldições em bênção. Porque grande é o Senhor e soberano sobre todos nós. E que quando nós estamos embaixo do seu plano, nós podemos ter a certeza, vamos ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você tome posse do poder dessa palavra. Pois nós somos um tipo de Ester nesse tempo. Nós somos como Pedro, que mesmo diante das improbabilidades, das dificuldades, dos impossíveis, quando nós não podemos, nós temos um Deus que pode. E se nós confiarmos, viveremos os impossíveis. Tome posse do poder dessa palavra no teu espírito. Você não imagina onde Deus pode te colocar, querido. Deus pode colocar em patamares elevados.
Pois todos os homens de Deus que viveram suas diversidades e não desistiram, mas colocaram seus olhos firmados em Deus, em Cristo Jesus, viveram a honra e foram bem-sucedidos em suas vidas. Se você quiser, você pode olhar para a Bíblia. Lá tem muitos exemplos de homens que viveram e foram bem-sucedidos, conseguiram avançar no seu chamado. Podemos ver a história de José, que foi lançado dentro de uma caverna, vendido, e sofreu no Egito. Mas Deus levanta aquele homem, um sonhador, para ser o libertador e o salvador de muitas gerações, de muitas pessoas que estavam ali, de nações, de povos, de línguas diferentes, que saíram de todos os lugares para se alimentarem, pois o povo estava morrendo de fome. E ainda recebe honra. Deus dá honra para José e o coloca como governador sobre o Egito. Isso a gente pode observar nas Escrituras e tomar posse em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que fez isso no passado faz no presente e prepara também o nosso futuro, porque a palavra do Senhor diz que Deus prepara a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Que você tome posse do poder dessa palavra, querido, no teu espírito, se encha de fé, de ânimo, e saiba que Deus tem preparado a tua entrada e a tua saída. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer um relacionamento verdadeiro com você. Deseje, almeje estar na presença de Deus. Não se entregue aos seus temores, aos seus medos. Pense sempre, querido, pense sempre em Deus e se fortaleça. Como diz a palavra, porque é Deus que opera em nossa fraqueza a sua força. Pois a palavra do Senhor diz em Isaías 40 que o Senhor nos dá vigor, fortalece o cansado. Subiremos com asas como águia. O Senhor nos fortalece. A palavra do Senhor diz que se passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Se entrarmos nas águas, as águas não nos afogarão, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas e nos dará a vitória em nome de Jesus. Querido, um grande abraço. Toma posse do poder dessa palavra. Amém? Fique na paz em nome de Jesus. Até mais.